Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. Pode abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Jeremias 10, 17. 17, 10. Tudo bem aí, Tarsa? Vamos lá. Jeremias 10, 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vamos ler de novo. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Motivação para eu trazer uma meditação para os irmãos hoje aqui, ela começou na quinta-feira, na reunião dos adolescentes, porque foi feita uma pergunta e essa pergunta ela me, entre aspas, né, e positivamente, ela me perturbou um pouco ao longo do resto da semana. Ontem até compartilhava com os jovens também sobre isso, então vou repetir um pouquinho daquilo que eu falei com eles ontem à noite. A pergunta foi se Deus pode ver os nossos pensamentos. Se Deus pode ver os nossos pensamentos. Em princípio, é uma pergunta que a gente fala assim, nossa, uma pergunta, né, bem apropriada talvez para um novo convertido, ou uma pergunta bem apropriada para uma criança, para um adolescente. Mas, irmãos, eu fiquei pensando nisso, porque a resposta que nós demos, né, é que, óbvio, sim, claro, Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus é aquele que fala as coisas que irão acontecer antes que elas aconteçam com exatidão, né? E Deus sabe o que nós pensamos, né? Eu estava pensando aqui em alguns exemplos, né? Quando o Senhor Jesus esteve na terra entre os homens, tem uma passagem, né, quando ele cura aquele paralítico lá em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Tem outras passagens, né, em que a Bíblia diz assim, conhecendo-lhes o pensamento, né? Mas essa aqui é bem interessante, porque em Marcos capítulo 2 diz assim, alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Esse é o exemplo de toda a passagem,
mas em que o Senhor, ele conhecendo o coração das pessoas e o que havia naqueles corações, ele então faz uma intervenção e ele fala. O que eu fiquei pensando, irmãos, para mim, para a minha vida, que é uma coisa, por um lado, assustadora, né? Por outro lado, maravilhosa. Porque vamos imaginar, né, como eu propus para os jovens ontem, para os irmãos ontem, vamos imaginar que Deus, nesse exato momento, aqui agora, nesse domingo de manhã, Ele começasse a permitir que os nossos pensamentos fossem ouvidos. Né? Começasse a aparecer os balãozinhos aí, começassem a aparecer os nossos pensamentos, né? O que nós estamos pensando agora, né? Talvez muitos de nós ficaríamos muito envergonhados. Talvez a gente está pensando na conta que a gente vai ter que pagar amanhã. Talvez a gente está pensando que o Galo não vai ser campeão brasileiro porque perdeu ontem, o Cruzeiro não vai subir, né? Nós estaríamos pensando talvez naquela situação particular que a gente tem, a gente estaria pecando de uma outra maneira, né? Pode ser, eu não sei, eu não conheço, graças a Deus, né? Graças a Deus para nós que Deus não nos permite ver o pensamento das pessoas, né? Mas aqui em Jeremias diz que Deus é aquele que vê, Ele sonda, Ele vai lá no mais íntimo do nosso ser. E aí, irmãos, é o que me deixou maravilhado, mais maravilhado ainda. Porque eu fiquei pensando, né? Naquele momento em que o Senhor estava com os seus discípulos, naqueles últimos momentos, né? Que aí João vai descrever de uma maneira tão linda, né? Aqueles últimos momentos do Senhor Jesus ali na ceia, e depois eles indo para o jardim, e aquelas coisas todas acontecendo. Deus, né? Ele sabia o que havia no coração daquelas pessoas, né? O Senhor Jesus sabia o que havia no coração daqueles discípulos. E nós, a Bíblia não fala, né? Mas eu imagino, irmãos, o Senhor também com as multidões, né? O Senhor ali curando as pessoas, o Senhor falando para as multidões. O que aquelas pessoas estavam pensando e imaginando, né? O que eu, né, há quase 40 anos atrás, estava pensando e imaginando quando o Senhor olhou para mim e falou: eu vou te salvar. Né? Irmãos, isso é maravilhoso demais. Porque Deus sabe exatamente quem você é, quais são os seus desejos, quais são os seus pensamentos, o que você realmente deseja. Por isso que Romanos diz para nós, né, e a Bíblia ela repete isso várias vezes: não há nenhum justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Porque nós, no nosso passado, né, antes do Senhor abrir os nossos olhos, nos tirar da nossa cegueira e nos transformar naquilo que nós somos hoje pela graça dele, nós absolutamente não buscávamos, nós de maneira alguma, né, de maneira absoluta, né, nós não buscávamos a Deus. Nós não queríamos a Deus de verdade. Nós queríamos alguém que nos socorresse, e hoje ainda pode ser assim. Nós queremos alguém que cuide de nós, né? Alguém que quando a gente está numa situação de desespero, a gente fala: ai meu Deus, me ajuda aqui. Eu não posso afirmar pelos irmãos, mas eu falo isso afirmando por mim mesmo. Muitas vezes Deus para mim é apenas o meu socorro, né? E Ele é socorro bem presente na angústia, mas Ele é muito mais do que isso. Mas irmãos, Deus, sabendo que nós somos assim, Ele, mesmo assim, Ele nos comprou pelo sangue do seu Filho. Mesmo assim, irmãos, mesmo sabendo o pensamento dos discípulos, mesmo sabendo o pensamento das multidões, mesmo sabendo os meus pensamentos, mesmo sabendo o que cada um de vocês, o que cada um de nós aqui pensa e o que cada um de nós deseja, o Senhor nos comprou. E aí eu acho que realmente a gente é um baque, né? Talvez é alguma coisa que nos faça mudar um pouco, né, a nossa direção, porque a gente fala assim: puxa vida, realmente não foi porque, isso é claro para nós, não foi porque eu desejava o Senhor, não foi porque eu tinha méritos, não foi porque eu queria, não foi porque havia potencial em mim que Deus me salvou. É exatamente o contrário. Deus me salvou porque é um plano eterno dele,
mas também porque Ele deseja, e aí nós falamos sobre isso ontem, né? Ele deseja fazer com que todas as coisas convirjam no seu Filho, e todas as coisas convergirem no seu Filho, diz respeito a você e a mim também, porque Ele nos incluiu nessa salvação, Ele nos colocou nesse propósito, e Ele vai fazer isso no final. Aliás, Ele já está fazendo isso hoje, né? Ainda há tantas dificuldades em nós, há tantos problemas, ainda há tantas situações das quais nós nos envergonhamos, né? Ainda estamos tão distantes muitas vezes, mas, irmãos, o Senhor propôs em si mesmo congregar em Cristo todas as coisas, e ao final de todas as coisas, né, o Senhor Jesus submeter todas as coisas ao Pai, e fazer aquilo que o Pai tinha, já na eternidade já tinha proposto, né, de ter um povo para si. Então isso deveria tocar os nossos corações. Uma pergunta que parece muito simples, elas deveriam nos levar a pensarmos a respeito dessa grandeza, dessa glória, dessa majestade, desse amor e dessa misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Que o Senhor, Ele fala aos nossos corações enquanto partimos do pão. Partir o pão, tomar esse cálice, né, beber e comer nesse momento, nós fazemos isso numa festa, glorificando aquele que fez isso por nós, que nos salvou dessa maneira, que nos tirou do lamaçal do pecado, quando nós éramos inimigos de Deus. Então esse momento é o momento dos filhos de Deus, é o momento daqueles que foram salvos pela graça de Deus, e absolutamente por nenhuma outra coisa, apenas pela graça e misericórdia de Deus em Jesus Cristo, né? Que partamos do pão e comamos do pão e bebamos do vinho, né? Com essa alegria, né? Essa gratidão dos nossos corações, porque Deus sabe o que nós somos, mesmo assim Ele nos salvou, porque Ele é quem Ele é, e Ele fez uma proposta. E a sua proposta é nos fazer parecidos com o seu Filho. E isso, irmãos, Ele vai fazer. Os seus planos não serão frustrados, apesar de mim. Os seus projetos, eles não vão falir, apesar do que eu sou. E que Ele ganhe meu coração diariamente, para que a cada dia, pela sua graça, eu esteja mais apto, pela sua graça, né, a permitir que Ele faça isso até aquele dia em que estaremos para sempre com o nosso Senhor, e os seus servos o servirão. Senhor, nós queremos agradecer a Ti nesta manhã por essa lembrança da Tua palavra, Senhor, de que o Senhor sabe exatamente quem nós somos, Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos salvou, Senhor, e até por causa disso o Senhor nos salvou, Senhor. Era, Senhor, necessário para nós um Salvador, Senhor. Senhor, uma pessoa, Senhor, que pudesse pagar o que nós devíamos e não podíamos pagar, Senhor. E essa pessoa é Jesus Cristo, nosso Redentor, Senhor, a quem nós glorificamos nessa manhã mais uma vez juntos, Senhor, a quem nós damos honra, glória, louvor pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Nós queremos, Senhor, nessa manhã, partir esse pão, Senhor, beber esse vinho, Senhor, dando glórias ao nosso Salvador, Senhor, sabendo que não somos dignos em nós mesmos, não temos justiça alguma em nós mesmos, Senhor. O Senhor é a nossa justiça, Senhor. O Senhor é fiel, Senhor. O Senhor é aquele, Senhor, que fez essas coisas por nós. E por isso nós estamos aqui nessa manhã. Bendito seja o nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Amém. Todos os que já creram no Senhor Jesus, né, ouviram como esse Salvador bendito e estão em comunhão com Ele pelo seu sangue e pela sua vida, são convidados a participarem desse momento.